Isso. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos nessa tarde. Amém. Mais uma vez estamos aqui com o nosso compromisso, podcast com o pastor Afonso, bate-papo. E hoje estamos aqui com a nossa... O bate-papo vai ser a respeito da bênção e a maldição na família de Noé, com a presença mais uma vez do nosso pastor Almir, nosso colaborador, nosso pastor Almir, que tem nos ajudado nesse projeto. Já quero agradecer a sua presença mais uma vez, quero agradecer você que tem dado seus likes, você que tem comentado, e quero mandar um abraço para todos aqueles os convidados, pastor, todos aqueles que já vieram aqui nesta mesa e aqueles que hão de vir. E hoje seremos agraciados, mais uma vez, com essa lição, a bênção e a maldição, né? A família de Noé. Na família de Noé. E na próxima quinta-feira, já com um caráter de aviso, estaremos aqui com o nosso querido e amigo Tiago. Ele é profissional na área da saúde, é fisioterapeuta. E estaremos aqui também nesse bate-papo, tirando algumas dúvidas sobre a fisioterapia, sobre essa profissão, a importância da fisioterapia. E assim, eu já te peço que você deixe aí faça perguntas, tire suas dúvidas, da mesma forma com a lição de hoje, a bênção e a maldição na família de Noé. Eu já quero passar para o pastor Almir também, né? Mais uma vez para ele estar saudando a todos aí. Pastor Almir Pereira. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja em cada coração, em cada lar. Amém. Pastor Almir, vamos estar orando para dar início, pedindo a Deus a direção. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos eleve em oração, em nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, ó Deus, pelos teus cuidados sobre as nossas vidas. Te agradecemos, amigo Deus, pela convicção eterna que habita em nossos corações. Te agradecemos pela revelação do Senhor, cada dia mais em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor é a nossa esperança viva, Senhor da glória. Por isso nós te glorificamos, te exaltamos, amigo Deus. Permanece, Senhor, ó Deus, visitando os corações, aqueles que estão vivendo com fraquezas de fé, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa avivar a alegria salvífica no coração, meu Deus, dos teus filhos. E aqueles que ainda, meu amigo Deus, não vivem dentro dessa esperança, que possam ser alcançados pelo teu Espírito Santo, aquele que é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que ele trabalhe no coração dessas pessoas, a fim de que sintam também a alegria eterna e possam ver que tudo passa nessa vida, mas a alegria da salvação, ela nos transporta para a realidade eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Gente, eu estou aqui, quero agradecer as orações dos queridos que estavam orando pela gravidez da minha filha. Ayla já nasceu, Ayla já tem 10 minutos que se encontra em casa. Eu quero agradecer pelas orações dos santos. Muito obrigado, já fui lá dar um cheiro. Agradeço a todos pelas orações em nome de Jesus. Pastor Almir, bênção e maldição na família de Noé. Lá em Deuteronômio fala que se a gente obedecer a palavra do Senhor, tanto a bênção como a maldição, ela nos alcança. Como foi o que aconteceu na família de Noé para que a bênção e a maldição adentrassem na família de Noé? Bom, pastor, claro, a bênção seguirão aqueles que obedecem, né? Sem dúvida alguma, né? Os desobedientes, eles estarão debaixo de uma maldição. Isso. Né? De uma malignidade. Sim, no caso aqui de Noé, logo após o dilúvio, nós vimos, né, que começou-se então a vir um novo tempo. Né? Nós já falamos disso anteriormente. Começou a haver uma nova era, um novo tempo, uma nova civilização a partir da família de Noé, né? Noé, seus filhos, suas noras, né? Começou-se então um novo povoar, né? Um novo tempo de uma nova civilização.
E dentro desse novo tempo, nós vimos anteriormente que o Senhor criou o governo humano, né, para estabilizar a regra, né, ordenar a vida dos homens, e assim a vida começou-se, né, a se seguir, a criações e muitas outras coisas. E nós vamos ver que, a partir daí, Noé começa a ter uma nova profissão. Profissão. Por quê? Noé, nós já vimos que ele era marceneiro, né? Construiu a arca. Agora aqui Noé já vai se apresentar como lavrador da terra. Depois do dilúvio. Depois do dilúvio, ele começa então a ser lavrador, né? Preparar a terra para o plantio. Isso. E dentro dessas preparações, Noé então planta uma vinha. O que é vinha, pastor? Vinha plantações de uva. Isso. Né? De vinheiros. Né? Então ele faz essa plantação e, entre outras muitas coisas, provavelmente ele criou, ou melhor, ele plantou. Só que o que nos chama a atenção é que quando ele planta essa vinha, com o passar do tempo, ele começa a beber do seu fruto. Né? Nós sabemos que a vinha ela produz o suco de uva, produz o vinho. Né? Mas até aí não era pecado. Não, pecado tudo em ordem. O que ocorre é o seguinte, né? Com o tempo, muito tempo guardado, provavelmente essa plantação de uvas, elas passaram pelo processo, né? De fermentação, e esse processo de fermentação, claro, né, vai trazer um alto teor de álcool dentro dela, e foi o que aconteceu. Provavelmente ele foi bebendo, e não se deu conta. Até o momento que já estava tudo né? Já estava tudo já estragado. No sentido que ele veio a se embriagar. E as consequências? Né? Então, quando ele se embriaga, uma coisa terrível que acontece na vida das pessoas que se embriagam. Elas perdem o sentido. Elas perdem a noção de muitas da realidade. Às vezes até tem, né, em parte, noção, mas não tem controle. É um perigo, né? Porque às vezes a pessoa tem noção do que faz, mas só não tem um controle do que está fazendo. Né? Então aí... Fica vulnerável. De uma forma descontrolada, né? Então ele começa, então, aquilo que é chamado de uma destemperança, né? Ele perdeu totalmente o equilíbrio, né? A moderação, e então aí ele chegou a um ponto de ficar nu. Nu, se despiu, né? Se despiu diante de sua família, né? Diante dos seus filhos. Uma desonra isso. Então ele se encontrou nesse estado. Só que, falando ainda a respeito do álcool, pastor, sim, nós temos hoje algumas ideias, divergências de ideias, até mesmo entre nós, os cristãos, né? Infelizmente, existem cristãos que ele acha que não é pecado a bebida, porque a Bíblia diretamente não fala sobre o não beber. A Bíblia fala sobre a embriaguez. Só que a Bíblia também não fala sobre as drogas. Fala? Não. A Bíblia não fala sobre não fume maconha, não use cocaína. E porque as pessoas também, elas se limitam disso e acreditam que é pecado? Porque sabe que todo vício, ele pode levar a pessoa, pode não, ela levará a pessoa à cadeia e à dependência. Escravidão. Até porque se a gente for ver a colocação, não sei bem falar, mas a colocação de uma bebida alcoólica, ela está dentro como é que é o nome? De uma categoria de drogas. Sim. Né? São drogas, né? Drogas permissíveis. Sim. Nós temos a ideia de que também o álcool traz grande malignidade na vida de uma pessoa. Né? Então, o que acontece? O que eu quero mostrar? Será que é correto crente beber? Porque a Bíblia não diz para não se embriagar. Ou alguns dizem porque Jesus transformou em água e vinho. E muitas pessoas, ou melhor, graças a Deus são poucas pessoas. Poucas pessoas entram por esse caminho, né, mesmo sendo crente, e acham que tem o direito de beber. Né? Eu sei que isso são coisas de opiniões, mas só quem sabe o poder destruidor que tem uma bebida é quem já vivenciou isso. Com certeza.
né? É muito difícil, pastor, na minha concepção, alguém beber moderadamente. É muito difícil. É muito difícil, é quase impossível. Quem toma a primeira vai tomar a segunda. É quase impossível. Quem toma a segunda vai tomar a terceira. Então é muito difícil. Eu tive lendo, né, rapidamente, a OMS, eles acreditam, né, a Organização Mundial de Saúde, que 3 chopes, 3 chopes, já é um conteúdo para deixar a pessoa já saindo de si. Simplesmente uma dose de uísque já também tem o mesmo contexto de 3 chopes. Já deixa a pessoa fora de si. Então, uma vez que essa pessoa ela já não está correspondendo no seu estado natural, ela já está correndo risco, né? Então, isso é uma das coisas que a gente pode ver que a bebida não é bom. Verdade. Em tempo algum, nem pouco, nem muito. Nós temos... Porque vai causar danos. Danos, isso, pastor, espirituais. Imagine só uma pessoa em um estado de embriaguez ou não, ou mesmo bebendo e já saindo da noção, cultuando, e conversar com Deus, cultuar a Deus. Não é uma coisa meia complicada, né? Se nós, no nosso estado sóbrio, já é difícil conversar com Deus, né? Imagine uma pessoa que ela já está fugindo do seu estado moderado, do seu estado natural, né? Automaticamente, com certeza, Deus ele não vai ouvir uma oração dessa. Verdade. Sem dúvida alguma, né? E observe bem, Noé, ele era um líder espiritual. A Bíblia nos mostra que antes de vir um dilúvio, o Senhor disse que Noé era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Noé era um homem que andava com Deus. Noé era um homem de intimidade com Deus. Era um homem muito próximo de Deus, um líder espiritual. E você vê que o que ele fez, na verdade, trouxe escândalo. Claro que seu filho pecou e sobreveio sobre ele a maldição, mas houve um motivo por causa da bebida. O motivo da maldição, claro que ele como filho, ele deveria... A bebida foi uma porta. Foi uma porta para que a maldição acontecesse. E como é que a gente hoje, vendo, né, isso aí, ainda por mais que seja pequena a dosagem, por mais que a pessoa queira encontrar um respaldo bíblico, sabendo que nós encontramos que uma família foi destruída. E quantas famílias no nosso meio são destruídas? Muitas famílias. Se for fazer se conseguisse, que eu acho que é quase impossível, fazer uma apanha ou uma pesquisa, né, uma estimativa de quantas pessoas já beberam, já morreram proveniente do álcool, em todos os aspectos falando, por doenças, até porque o álcool causa doenças graves, cirrose, doenças emocionais, né? Enfim, são inúmeras doenças que são trazidas por cada bebida. Uma família que já não tem assim uma base de princípios morais adequada, princípios morais, já está dizendo tudo, já não tem aquela base, já não tem aqueles cuidados de ter um relacionamento no momento íntimo com a esposa, que tem uma casa que tem filhos, já não tem uma base sólida de princípios morais. Imagine uma casa que traz bebida para casa, será que vai se preocupar se a criança está dormindo no momento íntimo? Imagine a bagaceira que não é essa casa, com a cachaçada. Temos esse exemplo aí, e o próprio rei Assuero, né, ele se arrependeu de ter afastado a rainha Vasti, depois que o vinho passou, que a ficha caiu, não é assim? Na segunda-feira, muitos amanhecem igual o rei. Na segunda-feira. Exatamente. A segunda-feira do arrependimento. O que foi que eu fiz? Rapaz, você fez aquilo. Você vomitou tudo. Aí, rapaz, você falou coisas aí, rapaz, absurdas aí. Foi, rapaz, você brincou com ele com uma maneira que você não... Você estava irreconhecível. A que ponto a pessoa chega? E a gente ouvindo tudo isso... Eu te cortei, pastor? Não, eu estou prestando atenção. Né?
Só basta fazer uma pesquisa de índice de violência, de índice de imoralidade. Segunda-feira você tem um dia tranquilo, mais ou menos, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Mas quando chega a sexta-feira da orgia, da bebedice, que agora eles têm uma linguagem aí que sextou, e aqueles que largam do trabalho às 17 horas, ali já engrena ali, só para domingo às 5 da tarde. Aí começa a bagaceira, cachaça, segunda-feira, prejuízos. Eu, pela minha experiência que eu tinha quando bebia, na minha casa, era só tragédia. Pode vir o maior especialista na Bíblia, me dando um respaldo bíblico. Você pode beber aqui, ó. Aqui tem esse versículo aqui que você pode beber. Negativo. Eu sei o que é que... Eu fui vítima da cachaça, minha casa era uma bagaceira, minha casa, depois que Jesus chegou, e ele me deu o verdadeiro vinho, que é beber do seu sangue. Não é assim? E até a própria Bíblia mostra, né, que não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Isso. Né? Contenda são brigas, guerras, mas enchei-vos do Espírito Santo. Somos convidados, como homens e mulheres de Deus, a viver uma vida no Espírito e não uma vida na carne. Né? Hoje nós somos novas criaturas para viver em novidade de vida. E não vivemos mais segundo, né, o ritmo desse mundo. Isso. Né? Os rudimentos desse mundo. Então fomos transformados. Nós vemos aqui que coisa terrível. Um líder espiritual, isso, agora, né, isso, sendo um veículo de deboche, né, por seu filho, claro que ele foi amaldiçoado por isso, mas a situação dele, desnudado, né, sem roupa alguma, diante dos seus filhos, da sua mulher, né, provavelmente a gente imagina o estado de uma pessoa que está embriagada, sem controle de si, geralmente falando bobagens e mais bobagens, né? Então, é uma coisa terrível. E ainda, lamentavelmente, pastor, eu não vou citar o nome aqui, que eu estava lendo uma certa reportagem, e tinha até um vídeo, mas eu não quis nem ver, que um pastor renomado, ele acredita que não é pecado beber, e que não é pecado tomar cerveja, né? Na sua concepção, na sua forma de ver, até mesmo baseado em Bíblia, na Bíblia, que ele diz que não é pecado. Ainda teve um que disse que se o seu pastor bebe e você bebe, você não está sendo desobediente ao seu pastor, então ele não está debaixo de maldição. Ó que ideologia. É triste. Ó que ideologia. Se seu pastor bebe e você beber, você não está debaixo de maldição. Sem te cortar rapidinho. Não, pode ficar botar. Eu estou procurando a Bíblia, não está aqui. A Bíblia? Está aqui. Uhum. O seu Noé, pelo menos, estava embriagado quando ficou nu. E essas consequências do filho dele, Cã, ver a sua nudez, entrou a maldição. Sim. Eu tive um desprazer, pastor, de ver um pai, amigo meu, tá de roupa íntima, com a filha, na época tinha 6 anos de idade, filha mulher. Aquilo dali me fez mal, aquilo. Você ficar com roupa íntima na frente de um filho homem já não é bom. Ainda mais o pai de família está de sala para cozinha, de cozinha de cueca, com a filha mulher dentro de casa. E Noé, pelo menos, estava bêbado. E muitos fazem isso consciente. E isso traz maldição, porque é proibido a filha ver a nudez. Não é bíblico, não é bíblico? De ver a nudez do pai. É proibido o pai ver a nudez da filha. É bíblico isso. Pois não, pastor? Sim, falando na questão de um líder espiritual dizer isso, é uma coisa absurda, né? Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 3, a partir do capítulo 1, os deveres dos bispos e dos diáconos. Isso. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois,
que o bispo seja irrepreensível, né, que não haja coisa que possa repreendê-lo, né, irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, o que é interessante, não dado ao vinho. Como pode um líder espiritual, ele ser alguém dado a vinho, ou moderado ou imoderado, seja como for? Está dizendo que não é dado, não é? Dado é não oferecido a vinho. Ele não deve beber vinho, ele não deve beber bebida forte, né? Porque ele é um líder espiritual. E às vezes a gente vê, lamentavelmente, homens que, em seu bel prazer, porque gostam dessa vida de bebida, né? E dizem ser socialmente, e dizem, se acobertam de que a Bíblia não fala que não deve beber, né? Mas onde está a pessoa do Espírito Santo? Aonde está uma emergência onde se precise desse líder espiritual? Em um momento que ele esteja moderado. Qual é a moral que ele vai ter de falar das coisas de um Deus santo? De um Deus que vive em extrema santidade? Né? Até porque quando alguém ele passa a beber, nós vemos que ele perde a noção do tempo, ele perde a noção das coisas, né? Ele não auto se domina. É uma vulnerabilidade perigosa, né? Grave, né? Perigosa. Nós vemos aí que passa até ser uma coisa simples, mas não. Mas há um teor de álcool que, se você estiver dirigindo, você é multado e é preso, e pode ser até preso. Não, preso não chega a ser preso, mas é multado, tem que chamar alguém para levar o carro. Né? Mas são coisas simples, às vezes é uma dosezinha só, que quando assopra para fômetro está lá. Né? Para a gente ter uma noção de que a coisa é muito mais séria. Né? Eu costumo dizer, pastor, que o cara pode ser o maior PhD, o homem mais respeitado do mundo. Isso. Quando ele está bebendo, ele perde a moral. Pronto. Ele perde a moral. Ele não tem moral porque as pessoas dizem, ele está bebendo. Independente do tamanho. Independente do poder que tenha. Se for o primeiro copo ali no bar, vamos supor que ali seja o primeiro copo único. Mas passar e ver o primeiro copo único. As pessoas não querem saber. Fala a verdade. As pessoas não querem saber. Não, eu vou tomar um ali e não vou me embriagar. A pessoa passa, está repreendido, me vê com um copo único e pouco no bar. A repercussão é o copo ou o pastor estava bebendo? Até porque, se não é pecado, pode beber em qualquer lugar, né? Ou a Bíblia fala, pode beber em sua casa. Eu já conheço pessoas, infelizmente, falo como testemunho. Eu já conheço pessoas que eu falo até com um pesar ao ponto que ele chegou, que já não está mais bebendo em casa, gente. De uma certa religião, ele já não está bebendo em casa. Não, um mal chama outro mal, um abismo chama outro abismo, não tem como. Ele agora já eu passei, vi e era um depósito já, ou seja, a que ponto chegou. Mas um mal chama outro mal, um abismo chama outro abismo. A que ponto chegou? Não tem para onde correr. O negócio é fugir. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, essa verdade, e a verdade vos libertará. Então, você não precisa ter sede mais de bebida quando você tem a água da vida que você bebe. A Bíblia diz que, Salmo 1, me lembra aí, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? Não, é esse. Os esclarecedores? Que né? Não se assenta na hora dos esclarecedores. Antes, né? Tem o seu prazer. Na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tem prazer melhor do que esse? Porque qual é o prazer de estar em um... Quando o nosso Senhor Jesus... O prazer deve ser aqui transbordado dentro de si a boa palavra de fé. Quando o Senhor Jesus diz assim, ó, aquele que tem sede vem a mim beba, ali foi uma fala estratégica. Ele ali falou aquela palavra ali depois de uma festa. Uma festa, a princípio, que durou a noite inteira. Ou seja, ele esperou as pessoas beberem a noite inteira. No final da festa, ele fala assim, agora, quem tem sede, vem a mim beba. Ou seja, a bebida não sacia a sede. Muito bem, claro. Não, e todo mundo sabe disso.
Né? A bebida é uma ilusão, é algo ilusório, né? Prazer ilusório. Eu acredito muito que é porque o homem ele não quer deixar o mundo. Ele não quer deixar o prazer do mundo. E por isso ele se apega nessas questões de que não é proibido beber, que não é pecado beber, né? Porque, em parte, ele ainda está preso ao mundo. É verdade. É verdade. Né? Então, é a pura realidade. Eu ouvi isso aqui. Nada mais do que isso. Eu ouvi isso aqui, ó. O que é renúncia? Aí alguém falou assim, renunciar horário político das 19 horas no rádio. É simples, quem que gosta daquilo? Horário, ver os políticos ali falando na rádio ali, horário de Brasília. É fácil você desligar. Renunciar é você abandonar aquilo que você gosta. Aquilo que lhe dá prazer. É renunciar. A verdadeira renúncia é quando você vira as costas para aquilo que te dá um certo prazer. Mas você não quer. Jesus falou, nosso Senhor Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Né? Pois não, pastor. Então, pastor, né, a gente não poderia deixar de comentar sobre isso por uma questão de estar dentro do nosso comentário. Com certeza. E é a razão pela qual surgiu as bênçãos e a maldição de Noé. Né? Então não tinha como e não tem como, claro. Eu sei que tem pessoas que vão nos chamar de bobão, de que a gente malmente lê a Bíblia. Se a gente conhecesse a Bíblia, a gente não falava isso. Mas é aquela questão. Eu volto a dizer. O que a gente quis mostrar aqui são os efeitos que causa tudo isso. Com certeza. E que todo mundo que faz, né? Eu tenho certeza. Que bebe, sabe disso. Eu tenho certeza. Né? Eu tenho certeza. Que o rei Assuero, com as lágrimas que ele chorou, com a perca da rainha Vasti, que depois que alguém sugeriu uma seleção de virgem para escolher outra rainha, eu tenho certeza que com o arrependimento dele ter afastado a mulher que ele gostava, baseado na cachaça, no estado bêbado que ele estava, se ele pudesse, ele não faria mais aquela festa. Então, hoje, nós arcamos com as consequências dos nossos atos. Mas Se quem quiser beber, que beba. Quem quiser sustentar a sua tese que pode beber, que sustente. Eu digo a você que eu só vim ter paz depois que eu tirei o 51 da minha casa, tirei o erva doce da minha casa, a caninha, a cachaça, a cerveja. E aqui em casa não precisava muita enxurrada de bebida, não. Só bastava um copo. Para tragédia, então, para hoje eu voltar beber socialmente, né? Saber que é simples, a gente está fazendo aqui até tempestade de copo d'água, é simples. Veja a festa que começa com a bebida 8 da manhã e observe ela 4 da tarde. Quem estava de blusa já tirou a blusa. Quem tava de short já tava sambando de... Perde-se o domínio completo, né? Quem quiser que continue. Pois não. Porque, na verdade, é isso que eu coloco diante de nós, 2 caminhos. O da bênção. E da maldição. Escolher, pois, o quê? A bênção. Né? Pois não. Sim, pastor. Então, vamos lá. Por que, né? O título fala-nos acerca das bênçãos e maldição. Né? O chamamento da maldição maldição chega chamamento de uma desgraça, de um sofrimento, né? De algo maldito. Né? Maldição é sempre coisas ruins, né? Coisas que vão causar danos. E o que ocorreu? Apesar da bebida de Noé, a maldição caiu sobre Canaã, né? A descendência de Cã. Descendência de Cã, muito bem. Então caiu sobre eles. Mas por quê? Qual foi a reação de Cã? Que aí já vamos ver outro assunto que é perigoso para esse tempo nosso. O que ele viu? Quando ele viu seu pai
bêbado, despido, a lição nos mostra, né, que ele, com um certo deboche, né, ele, em vez de cobrir seu pai... Tem até uma ilustração aqui, ó. Ele aqui canta, e os outros dois dando um bom exemplo, né? É isso. Eles vão de costa para não ver o pai rosto, despido. Né? Virando o rosto para não ver o pai despido. Já ele, com a com a de zombaria. E a zombaria, muito bem. Então, essa foi a razão. Porque o pai é uma autoridade. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Mas quando o pai não se dá... Tem pai que não se dá... Mas mesmo assim, o filho tem que honrar os pais. Não, me perdoe até essa... bem corrigido. Mas muitos pais hoje... eles não são exemplos. Não são exemplos. Mesmo sem ser exemplo, assim, né? Há um princípio de autoridade sobre os pais. Independente das suas condições. Muito bem. Tem que se honrar. Olha o que a Bíblia diz. É o primeiro mandamento com promessa. Em outros versículos diz que para que viva bem, né? Honra teu pai e tua mãe para que tenha dias longos sobre a terra. Efésios capítulo 6. Então, a coisa é muito séria. Porque nós vemos uma juventude que morre cedo. Porque nós vemos tanta gente jovens morrendo. Porque muitos jovens não respeitam seus pais mais. Muitos jovens querem bater nos pais, ou até chegam a bater nos pais. Xingam os pais, fazem coisas terríveis. E isso só faz diminuir o seu ciclo de vida na terra. E não é o pai e mãe que faz isso, não. É o próprio Deus que faz isso. É o próprio Deus por causa da desonra dos filhos. E foi o que aconteceu acerca de Cã, né? A maldição que veio sobre ele, porque quando Noé desperta e sabe daquilo, então ele amaldiçoa Cã pelo seu gesto, por aquilo que ele havia feito. Segura aí. Gente, estamos aqui com o nosso pastor Almir Pereira, da igreja Betel, daquele bairro de Plataforma. Quero mandar um abraço para a família Betel, pastor França, da irmã Socorro, nossa irmã Marina, esposa do pastor Almir. Assunto maravilhoso. Estamos com um tema, você que pegou aí, bênção e maldição na família de Noé. Compartilhe, comente e vamos dar continuidade. Bênção de Deus. Pastor Almir. Então, por causa disso, veio-lhe a maldição sobre Cã. Quando Noé desperta, que sabe tudo isso, o interessante é que ele desperta. Quando ele cai em si, quando ele fica sóbrio, então que ele é contado tudo aquilo que aconteceu, então cai a primeira maldição sobre Caim, né? Então, aqui no versículo 25 diz, 24, e despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja seus irmãos. Maldito, né? Já foi, né? Palavra liberada. Então aí, e o que é o pior? E o que deve nos trazer temor, digo nós como filhos, isso deve trazer muito temor aos filhos. Porque quem amaldiçoou Canaã, né? Seja Canaã, que seria a sua geração, a geração de Cã seria maldita, despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, quem disse? Noé, a quem? Ao filho. Ao seu filho Cã. Maldito seja Canaã. Logo, toda uma geração que viria dele. Isso é forte. Toda uma geração que viria dele. A geração toda seria maldita. Então, quem disse isso foi Noé. Mas o que é o mais interessante? O Deus de princípio apoiou a maldição que Noé tinha lançado sobre seu filho e sua geração. Porque filhos não podem brincar com o pai. Filhos não podem zombar de pai. Filhos têm que ter reverência total sobre os seus pais. Porque existe uma coisa, independente muitas vezes até que o pai amaldiçoe ou não, existe um Deus de autoridade. E que a sua palavra, o seu princípio não se volta atrás. O princípio de Deus, então, não se volta atrás. Então tem filhos que eles sofrem e eles morrem cedo exatamente por causa disso.
Não precisa nem um pai lançar maldição. Há um princípio. Há um princípio que é quebrado, estabelecido por Deus. Independente do estado do pai. Exatamente. Seja alcoólatra, seja... Exatamente. Há um princípio. Há um princípio de Deus. O filho tem que respeitar esse princípio. Ah, meu pai nunca cuidou de mim, meu pai não vale nada. Não. Não interessa. É o pai. Foi o genitor que Deus escolheu. Né? O que deve ser feito é tentar se aproximar, entender, compreender. Até porque tem muitos relacionamentos, pastor, familiar, que eles não são bem resolvidos por falta de uma conversa, por falta de procurarem saber o que aconteceu de fato. Por que meu pai me abandonou? Por que minha mãe não cuidou de mim? Às vezes, atrás de tudo aquilo ali, há também uma pessoa também sequelada, vitimada e que também levou filhos também a serem vítimas. Entendeu, pastor? Então, muitas vezes essa falta de comunhão, de conversa, né? Tem gente que se prende em um ódio e que não vive feliz. Não consegue ser feliz porque se prendeu a um ódio. Meu pai era um miserável, meu pai era... E não procurou saber. A circunstância. É porque é difícil. Né? Tem coisas que é difícil de ser entendida. Né? Existem situações que muitas vezes, claro, se a gente olhar, não deveria ser feita assim, mas às vezes também a pessoa ela não conseguiu também reagir de um lado favorável àquela situação e termina que abandona, né? Mas há um sentimento em jogo. Né? E acima de qualquer coisa, o perdão deve prevalecer. O perdão deve prevalecer porque o perdão, ele sara. O perdão tira um peso. O perdão faz com que haja liberdade interior dentro da pessoa. Né? Então, é inevitável que isso tem que ser feito. Porque senão existem pessoas que vão viver amarguradas toda uma vida, pastor. Toda uma vida por falta de perdoar os seus pais. Ainda que se sinta vítima, tenta conversar. Pede a Deus que ajude a sarar o coração. Né? Ainda é tempo, quando vocês estão vivos, de se consertar, mesmo que tenha levado um tempo, se consertar as coisas. Né? O pior é morrer dentro de uma situação dessa. Eu li uma história uma vez, em um livro, que o pai, ele tinha muitas cicatrizes no rosto, e essa cicatriz levava que o filho dele tivesse vergonha dele. O filho tinha vergonha do pai e não queria que ninguém visse o pai naquele estado. E um dia resolveram fazer o trabalho de escola na casa dele, um trabalho de grupo na casa do filho. Aí ele se preocupou logo, vão ver meu pai, e ele tinha vergonha. Preocupado com aquela situação que já estava se aproximando, um dia ele chegou e perguntou ao pai: por que o senhor é assim? Cheio de cicatriz. Naquele dia, ele foi obrigado a perguntar, para saber o quê. Aí o pai contou: quando você era pequeno, a nossa casa pegou fogo. Você estava no berço, eu entrei, consegui te salvar, mas as chamas pegou no meu corpo. É por isso que eu sou marcado. Ou seja, é o que o senhor está falando aí. Procurar saber por que o pai abandonou. Porque nenhum pai abandona porque quer. Sempre tem uma razão já atrás disso. Sempre tem uma razão. Ou ele é dependente químico. Muito bem. Ou está passando por uma crise financeira terrível. Ou até uma guerra, né, de incompatibilidade familiar. Às vezes casaram, mas as coisas ficaram tão ferrosas, né? Não deu para ajustar marido e mulher para que pudessem continuar no mesmo lar. Isso. E às vezes o cara sai revoltado e termina que o cara some da vida. Não, claro que isso não é desculpa, mas acontece às vezes, né? Mas tudo isso é uma coisa que pode ser consertada. Eu sei que alguém pode até falar: mas você talvez nunca viveu isso. Seu pai nunca te abandonou. Não aconteceu isso com você. Mas o que eu estou falando é de sarar, porque eu sei que disso aí eu tenho certeza. Quando se há perdão, tudo se modifica. Disso daí, independente, né? Independente de ter vivido ou não, eu sei que é assim. Eu sei porque eu conheço Deus que sara. Eu sei que é um Deus que ele sara todas as feridas, né? Eu sei que é um Deus
que nos perdoou e quer que perdoemos também. Há um Deus que diz, dos seus pecados não me lembro mais. Joguei-os no mar do esquecimento. Porque Deus ficou com problema de esquecimento. Não. Ele, como Deus, não quer mais lembrar daquele problema. E assim mesmo somos nós. A gente pode pôr uma pedra, pedir a Deus nos ajude e recomeçar. Porque isso é divino, isso é o que Deus quer. Que as pessoas vivam em paz. Que pai, mãe, família vivam felizes. Isso. É a porção que a gente tem aqui na Terra. O perdão. O perdão. Tudo está baseado no perdão. Quando eu fazia obra no presídio Salvador com a pastora Rita, quero mandar um abraço também para a pastora Rita, nosso pastor Eduardo, a Casa de Oração, um abraço a todos. A gente teve uma experiência lá dentro, lá no presídio. Tinha um jovem de 18 anos que ele tinha feito um homicídio em Cotos. E naquele dia que a gente levou o material, ficou na cela dele, o material, a Bíblia, ficou tudo lá na cela. E tava lá o pai, a mãe e ele. Os três só fazia chorar. Os três. Só fazia chorar. Deus usou, por misericórdia, a pastora Rita para os três. E Deus falava assim através da pastora Rita. Deus quer um perdão entre vocês. E ele tinha um dia de cárcere. E ali se perdoaram. Quando foi na próxima quinta-feira da nossa próxima visita, o habeas corpus dele já tinha sido batido. Muito bem. Né? A falta de um perdão que ele pode causar no meio de uma família. Traz sequelas terríveis, muito profundas, sem dúvida alguma. Pois não, né? Sim, então vamos lá, porque o tempo, para que a gente possa falar acerca da... Que maldição foi essa que seu pai Noé lançou sobre Cã ou sobre Canaã, sobre sua descendência? Que maldição? Que maldição foi essa? Rapaz, maldição, como o senhor falou, é tudo que não presta, né? Especificamente. Qual foi? Eu vou passar a pergunta aqui. É uma maldição de perdas, de servidão. Olha o que ele diz. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja a seus irmãos. Ou seja, poderia ser livre. Toda a descendência de Cã agora vai servir. Vai servir. Embora a descendência... O senhor sabe quem foi a descendência de Cã? Os cananitas? Cananita não? Os cananeus. Cananeus? Tudo que tem eus. Ebuseu, Ezeu. Aqui no versículo 10:6, ele vai dizer aqui, olha o que vai dizer 10:6. E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim, Pute e Canaã. Aí aqui a gente vai ver, porque aqui não está todo, mas aqui em outros lados a gente vai ver Cuxi, aí vai ver de quem surgiu Put. Esses foram as outras nações, Egípcio, Antiópio, Babilônia, Sodoma, Gomorra, e aí vai todo esse povo. Dos Cã, vieram de Cã. E foram pessoas que elas foram realmente malditas na terra. Isso. Sodoma e Gomorra. Isso. Babilônia, né, que teve grandes efeitos malignos, escravizou, enfim, a gente vai ver provavelmente aqui, Nínive deve estar egípcios, né? Todo esse povo, eles foram na verdade, descendentes de Caim. Estão contextualizados malditos, né? Agora, pedra de tropeço na vida de Israel. Agora, em oposição à maldição, agora vem a bênção para os filhos. Cã, ou para os filhos Sem e Jafé. Pelas atitudes que eles tomaram, de ao ser avisado por Cã, né, com deboche, como estavam seu pai lá dentro, pegaram um pano, vieram de costas sem querer olhar. E não viram. Nem na hora que se aproximou, não viram. Ó, o pano vai e cobre a nudez do seu pai.
né? Então eles vão cobrir a nudez de seu pai. E por isso eles vão ser abençoados por essa atitude. Por Noé, apoiado por Deus. Isso muda toda uma história de vida, de todo um processo de vida. Princípio de ser bom filho? Princípio de ser bom filho, obediente, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Absurdo que veio aqui na minha mente agora. Como é que um filho olha para a própria mãe e tem desejo sexual com ela? É maldito, né? Ele está em estado de precedente, não tem nem como falar isso aqui. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Eles vêm, e aí agora vem, 26. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. Bendito seja o Senhor de Sem. Deus, Senhor, Deus de Sem. Parece que não tem muito efeito, né? Mas tem um grande efeito. Os semitas que vai... Seja o Senhor. Ele já está profetizando que Sem será uma nação santa. Uma nação sacerdotal sobre a terra. Meu Deus do céu. Uma nação de onde virá profetas, tabernáculos. O próprio Cristo. O próprio Cristo. Aqueles mais... Os patriarcas, né? Davi, Salomão. Toda uma geração de santos virão. Bendito seja, Eliseu, né? Bendito seja o Senhor Deus de Sem, né? Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Então aqui vem aqui já é uma profecia de uma nação eleita, de uma nação sacerdotal, que é os semitas. Que é aquilo da onde diz Sem, Abraão foi neto de Noé, não é isso? Então aí vem toda uma geração santa, onde vem o tabernáculo, vem os profetas, é onde vem, né, toda a nação santa vem daí. Então essa é a profecia, né? Na verdade eu chamo sempre de a bênção profética, porque é uma bênção profética. E agora a outra bênção para Jafé. Alargue Deus a Jafé. Esse alargar aí é que Jafé seria um território, seria possuidores de grandes terras. E se formos pesquisar na Bíblia, Jafé é um território imenso. Né? Muitas nações vieram de Jafé. Mas aonde está o segredo da bênção aqui, pastor? Bendito seja o Senhor Deus, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Deu para entender isso? Habite nas tendas de Sem. Quem é Sem? Sem é o povo escolhido de Deus, que vem povo escolhido de Abraão, Israel, isso, da onde vem a salvação, Jesus. Isso, e quando ele diz alargue Deus a Jafé, faça de Jafé uma grande nação. O senhor sabia que nós somos, na verdade, descendentes de Jafé, porque Jafé, ele é o pai de todo aquele que é gentil, que não conheceram a Deus, mas que foram ajuntados ao que ele diz aqui, habite nas tendas de Sem. Isso é unir-se à tenda de Sem. Está apontando para os gentios. Para os gentios que vai se unir em um tempo futuro por Cristo Jesus. Glória. Os enxertados. Que maravilha. Né? Então, isso aqui são bênçãos que modificou todo mundo. Todo um tempo. Mas tudo apoiado por Deus. Bênçãos de maldição. Né? Deus estava apoiando. E Deus abençoou. Por causa disso vem toda uma geração. É uma formação de um novo tempo. Rapaz, né? Então isso é poderoso. E então, o que acontece? Quando o Senhor diz, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Mas aonde o Senhor está vendo aí Canaã por servo? De Sem. Quando é que começa essa escravidão? De Sem. O senhor está sem a Bíblia aí. Gênesis 15. Olha que interessante. Lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão? No versículo 15. Quer ler? Pode ler aqui. Versículo 15. Deixa eu ver aqui. 15. Que aí o senhor trabalha aqui, eu trabalho na Bíblia. Deixa eu ver.
Deus faz pacto com você, não é porque eu não vou aqui, deixa eu ler aqui para ver. Né? Aqui é Deus anima Abraão prometendo-lhe um filho. Isso. No capítulo 1. Lembra que ele manda que ele saia da tenda e olhe para a estrela dos céus e conte, se pode contar, ou a areia dos céus. É quando Deus lhe faz uma promessa que ele diz: Senhor, o que há de me dar, visto que nada tenho, né? Senão o meu servo, né? Como é o nome dele? O seu moço. Damasceno? Damasceno. Senão, né? Ele diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, ainda era Abraão: Senhor Jeová, o que has de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tem dado semente, ou filhos, né? E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe diz: Eis que veio a palavra do Senhor, lhe dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Quem é? Isaac, né? Que era a promessa. Então levou para fora e disse: Olha para os céus, aquele que a gente já falou, tal. Deixa eu pegar aqui onde foi aqui, velho. Aí, pronto. E disse: Toma uma bezerra, e para aí ele manda fazer, né, um sacrifício a Deus. E no versículo onde diz: As aves desciam sobre os cadáveres depois que ele faz o sacrifício, e Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se um profundo sono, caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas de certo, aqui é o Senhor dizendo a ele, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servirão e hão de afligi-lo 400 anos. Quem foi esse? É o povo do Egito. O povo do Egito, os cananeus, né? Isso. Iria afligir. Isso. Né? Parece até que a profecia aqui está ao contrário, né? Quem deveria ser escravo eram os cananeus, mas aqui, a princípio, isso é Deus que está fazendo. Vocês serão escravizados, eles vão te afligir 400 anos, mas também eu julgarei. Aí agora começa a coisa a mudar. A gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Não foi quando ele saiu com o Egito, com tudo que era dele? E tu irás a teus pais, você não vai ver isso, disse o Senhor Abraão. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Aí agora vem, e a quarta geração, agora é onde se cumpre aqui a profecia, né, da bênção sobre Sem, que os cananeus servirão, né, a Sem, aos semitas. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, o que acontece? Há um tempo de Deus cumprir as bênçãos e as maldições. Há um tempo de Deus cumprir aquilo que Ele promete a alguém. O que nós temos que fazer é saber esperar. Quarta geração. A medida, ainda a maldade ainda não estava completa sobre a maldição pronunciada por Noé sobre sobre os cananeus. Ainda não estava completa. Deus estava esperando cumprir-se o tempo para que então, na quarta geração, então, Deus visitasse o seu povo. É quando Deus então, porque a terra dos cananeus, a Bíblia até chega a dizer que pela fé Abraão habitou na terra da promessa como viajante peregrino, lembra? Sem saber que era sua, porque Deus havia prometido. Quando Deus chama Abraão de sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Era uma promessa, mas ele não entendia que ele estava habitando na terra que seria dele, que Deus haveria de dar, que era a terra dos cananeus. Na quarta geração, depois que ele sai do Egito, Deus começa a cumprir. Chama Moisés, Moisés morre, começa então a se levantar. Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, né? Anda na minha presença, né? Isso é perfeito, né? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Para que te leve, para que você proceda tudo que está escrito. Então assim aconteceu. E o primeiro lugar, depois da quarta geração, se lembra que ficou cerca de 400 anos no Egito? 400. Quando eles saem,
começa agora A conquista. a conquista. A primeira terra, Jericó. Lembra? Que eles vão até o Rio Jordão, pegam as pedras, colocam e tal. E quando sobe, milagrosamente, as muralhas intransponíveis começam a cair. E a profecia de bênção começa a acontecer. Os amorreus começam a perder as suas terras. Jericó começa a perder a sua terra. Ai, por causa do pecado tem que voltar de novo, mas começa, e então aí começa a se estender. A terra da promessa. As palavras de Noé sobre Cã. Sobre Cã. Que coisa poderosa, né? O poder que tem bênçãos e maldição na vida de alguém. Né? E quando é apoiada por Deus. Né? Fundamentada em Deus. Quando o profeta fala e Deus assina. Meu Deus. A coisa acontece. Ainda que leve tempo, pastor. Ainda que leve tempo. Ainda que leve sofrimento. Ainda que leve incertezas, às vezes, do homem. Mas o Deus estava sempre lembrando. Deus, por algumas vezes, Abraão, ele pensou que ele ia morrer sem ninguém, sem descendente. Mas Deus estava sempre lembrando a Abraão a promessa. Porque Deus tinha uma promessa, né, apoiado nessa profecia, onde tudo começa é nessa profecia de bênçãos e maldição proferida por Noé, depois desse ato, né, da sua embriaguez, daquilo que fez Cã, daquilo que fez, os atos que fizeram Sem e Jafé, né, modificou toda uma terra. Amém, né? Então, aí depois então nós vemos que foi conquistando, aí vem o melhor de tudo. É que o Senhor disse, ó, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Segura um minutinho aí, segura aí. Gente, Pastor Amir, estamos aqui com o tema Bênção e Maldição na família de Noé. E quero também deixar logo aqui rapidamente para a gente continuar. Na próxima quinta-feira, no Bate-Papo com o Pastor Afonso, estamos aqui com um profissional da área da fisioterapia da saúde, nosso querido e amigo Tiago. Estaremos batendo esse papo. Você que tem curiosidade para saber sobre o que é a fisioterapia, a importância da fisioterapia, deixe sua pergunta aí para que a gente possamos tirar essa dúvida. Pastor Amir, prossiga. E o melhor de tudo, pastor, que a bênção, tanto sobre Sem como a Jafé, era uma bênção eterna. Uma bênção eterna para aqueles que viessem a crer em Jesus. Porque a conquista da terra prometida já foi feita. Mas a profecia de bênção proferida por Noé foi: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Seja o Senhor Deus de Sem, a nação santa, né? E seja-lhe Canaã por servo. Mas esse proferir de bênção sobre a vida de Sem, e que Jafé viria a habitar nas tendas de Sem, elas são eternas. Por que essas promessas são eternas? Lembra o que disse o Senhor? Que da raiz de Davi. Melhor, quando Davi intentou fazer o templo, lembra? Lembro. O Senhor não o deixou. Negativo. Porque ele era um homem de sangue. Não era isso? As mãos dele eram de sangue. De guerra. Mas o Senhor prometeu que da sua linhagem levantaria um, né? Que foi quem? Salomão. Que fez o templo. Esse sim edificará a minha casa. Mas o Senhor fez uma promessa a Davi que o seu reino nunca mais teria fim. E quando isso acontece? Jesus é de que linhagem? Jesus da linhagem de Davi, raiz de Davi. Da raiz de Davi. É. Nós estamos na oitava aliança, que é a aliança da graça. Mas tem uma aliança, a sétima aliança, que é a aliança davídica, é a aliança que ainda não se cumpriu, sabia disso? Não, né? Ela é a aliança que vai se cumprir como? No milênio. Quando Jesus estabelecer o seu milênio sobre a terra. É a aliança sem fim, através da aliança da bênção e maldição, ou melhor, da bênção proferida sobre Sem, os semitas, sobre Davi. Todo nós vamos ver que é uma caminhada de homens santos, homens que
conviveram com Deus, que tiveram amizade com Deus e que estavam debaixo da promessa de Deus. É por isso que essa é uma bênção infinita, sem fim, né? Porque Jesus, ele será o Rei eterno sobre Israel, né? Então nós vemos aí o poder da bênção, né? E também o poder, tristemente, da maldição, né? Quando Deus apoia, a coisa, o negócio fica feio, né? Então, aonde nós entramos? Exatamente quando Jesus vem. O povo de Jafé, que ele diz, e habite Jafé nas tendas de Sem. É aonde nós fomos enxertados, onde nós fomos também. Veio para o que era seus. E os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Né? Então, nós somos os gentios, né, que fomos enxertados, que, né, estamos morando na tenda de Sem. Muito bem, né? Na tenda de Jafé, juntamente com Sem, com a nação eleita. Amém? Palavras de consideração, pastor, para o seu público aí, em nome de Jesus. Né, pastor? Não tem consideração maior do que, né, mediante a tudo que nós estamos ouvindo. Isso. Crente deve cada vez mais se consagrar a Deus. Deve cada vez mais buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Temos vivido tempos difíceis na terra, né? Muito difícil, né? Nós temos vivido os últimos tempos na terra, muitas coisas têm acontecido. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a palavra sempre é perseverar até o fim. Independente da situação, precisamos perseverar até o fim. E aqueles que ainda não conhecem a Cristo, é uma necessidade rápida enquanto a vida de aceitar a Jesus, para que possa desfrutar de uma paz e de uma esperança eterna, conforme nós vimos aqui. Amém. Já quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, pastor. Amém. Eu tenho certeza que é uma forma de o senhor estar exercendo aquilo que Deus te deu. Amém. Que homem nenhum pode frustrar e pode apagar aquilo que o Senhor te deu. Ou seja, essa mesa apareceu na nossa vida de uma hora para outra. Porque há na sua vida um dom. E eu preciso te ouvir e milhares de pessoas precisam te ouvir. Amém. Continue sendo essa pessoa que o senhor é, amigo, companheiro. Agradeça a Deus pelo seu apoio aqui nessa obra. Amém, amém. Pastor Sandro, Pedro Júnior, Pastor Ricardo, Pastor André, todos, João de Deus, Evanildo, todos que estão intercedendo aí. Agradeça a Deus. Deus continue abençoando. Quer falar algo? Não, tá bom. Gente, obrigado. Compartilhe. Fico feliz com a sua presença. Podcast com o Pastor Afonso. Estamos alcançando hoje 320 inscritos em apenas 7 meses. Obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. Não esqueça de compartilhar e dar o seu like. Deixa eu falar um pouco sobre o like. O like não é uma glória para o canal, mas sim, quando você aperta o legal, o YouTube reconhece a relevância do produto, do conteúdo, e ele começa a compartilhar. Então, quando você aperta o legal, você também está ajudando a compartilhar esse projeto, a palavra. E eu tive uma experiência maravilhosa. Veio um comentário do Japão. Amém. Assim, isso é gratificante. A palavra de Deus lá do outro lado do mundo. Traduzir e estava escrito assim: muito bom ouvida. Então, gente, pessoas lá do outro lado está nos escutando por causa do seu like. Deus abençoe, continue abençoando. Pastor André, um abraço. Fica com Deus, em nome de Jesus. Estamos encerrando. Amém.